Uma boa tarde a todos. Aquele abraço, um forte abraço a você, meu irmão, minha irmã. E hoje nós vamos fazer um estudo aqui. Eu gosto de todo estudo bíblico, porque é uma chance que a gente tem de ampliar nosso leque, de deixar a palavra de Deus limpar nosso interior e muitas outras dádivas que Deus nos dá. Paulo fala, escrito na Bíblia, que Deus faz infinitamente aquilo que pedimos a Ele. Qual o motivo que eu tenho para não estar na presença de Deus? Só 2 motivos que eu posso apresentar para não estar na presença de Deus. Estou trabalhando ou estou acamado, doente. Sem esses 2 motivos, nós devemos estar na presença do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, vamos todos juntos agora fazer nossa oração para iniciar esse estudo. Maravilhoso eterno Deus, abra o nosso coração como se abre um leque, para que o Senhor possa escrever as palavras de vida eterna em nosso coração pequenino e pecador. Seja em especial com todos aqueles que estão conosco e as famílias aí representadas. Dai-nos do Teu Espírito cada vez mais, para que possamos ser Teus e obedecer o Teu Evangelho eterno. Obedecer a Tua palavra com alegria de coração, jamais por obrigação, mas obedecer com alegria de coração, felicidade, transbordante em nosso ser de estar na Tua presença. Venha ser conosco aqui agora, com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, é o seguinte, hoje o estudo é quando virá nosso Senhor Jesus? Você vai falar assim para mim, mas ele não disse nem o dia nem a hora. Só o Pai sabe disso. Negativo, não é só o Pai não. O Pai sabe, o Senhor Jesus, como sendo Deus, sabe, e o Espírito Santo sabe. Por que Jesus falou que era só o Pai? Porque ele estava em missão como homem. E o Pai não permitiu que ele revelasse o dia e a hora. Tá certo? Então vamos lá. Que perguntaram os apóstolos? Os apóstolos fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. Vamos lá? Está lá em Mateus 24, no verso 3, diz assim, ó. No Monte das Oliveiras, olha só. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, ele perguntaram, ele pediram, fizeram um pedido ao Senhor Jesus. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vamos ver tudo quanto Jesus fala para cada um deles agora. Em resposta, que se referia a Jesus? Vamos ver? Mateus 24, lá no verso 15. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem lê entenda. De que Jesus estava falando? Do que falou o profeta Daniel. E que o que já lá em Daniel fora dito. Jesus estava falando aqui sobre o cerco que se faria em Jerusalém. E que o templo seria destruído. E que Jerusalém seria invadida. Jesus fala o quê? Fuja. Fuja. É a orientação que Jesus dava. Olha lá, o verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele dá várias orientações aqui de fuga. Né? Tá certo? Lucas 21. Vamos lá. Lucas 21. Do verso 20 ao 24 diz assim, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então aqui Lucas detalha e explica o que é essa abominação do que falou o profeta Daniel. Tá certo? Então, ou seja, nós estamos se referindo aqui a 70 anos depois de Cristo, que seria o cerco de Jerusalém. Até que os dias dos gentios se completem, que os gentios iam aceitar o evangelho eterno. Os judeus também aceitaram o evangelho eterno, só que a maioria de Israel recusou. A maioria do povo de Jerusalém, de Israel, recusaram o evangelho eterno e se recusaram a crer no Senhor Jesus como Messias. Agora presta atenção. Veja bem. O evangelho chegaria aos gentios. E Jerusalém seria assolada. Por quê? Porque não creram no Messias. Lembra que Jesus falou? Quantas vezes eu quis abrir minhas asas e proteger vocês, assim como a galinha protege os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus. Entende? Então, essa invasão de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, é em razão da recusa do Messias. É em razão da maioria do povo de Israel não se dobrar a Deus, não se dobrar ao Messias. Tá certo? Mas muitos judeus aceitaram o Messias naquela época. Tanto é que aquelas primeiras conversões grandes em Atos, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, eram maciçamente de judeus. E eles, judeus, ajudaram, junto com os apóstolos, a pregar o evangelho para os gentios. Por isso, agora na videira, que é a árvore da vida lá em João 15 é o Senhor Jesus. Ele ainda fala no verso 1, o meu pai é o lavrador. Quem são os ramos? Judeus e gentios, pregando o evangelho eterno, dando fruto na videira. Tá certo? Ok? Ou seja, a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Qual o acontecimento mencionado logo em seguida? Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, o verso 21. Diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Tá vendo só? Grande tribulação, né? Perseguição. Tá certo? A perseguição acabou do ano 70 depois de Cristo até 1773, ocorre essa grande perseguição. A sugestão é que você veja na enciclopédia Maria Teresa de Áustria e sobre os jesuítas. Fala a respeito dessa perseguição, tá ok? O que ocorreria logo após 1773? Vamos ver. Mateus 24, verso 29. Olha só. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O sol ficou escuro. A lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Viu só? O escurecimento do sol. Anota aí, no seu caderninho, vai fazendo as anotações, organizando o seu estudo. O escurecimento do sol, 19/5/1780. Escurecimento da lua. A lua ficou como banhada em sangue, escura. No mesmo dia, 19/5/1780.
E a queda das estrelas? Todas as estrelas do céu caíram no mesmo tempo. Queda das estrelas. 13/11/1833. Como é chamado o período que se segue? Logo depois desses fenômenos naturais que ocorreram, é chamado de últimos dias. Tá certo? Existem controvérsias no mundo dos estudiosos, dos eruditos, dos pastores e de todos aqueles que estudam a Bíblia. Tá bom? Mas mais para frente nós vamos entrar nesses pormenores. Mais para frente. Como é chamado o período que se segue? Vamos lá. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas versões bíblicas dizem tempos angustiosos, tempos difíceis. Certo? Tempos difíceis. Que haverá nos últimos dias? O mesmo 2 Timóteo capítulo 3, só que agora do verso 2 até o 5. Olha o que ele fala. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres da vida, né? Bebida, cigarro, drogas, carnaval, amigo dos prazeres da vida do que amigos de Deus. Tá vendo só? Verso 5. Tendo forma de piedade, parecem bonzinhos, gente do bem. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Qual a experiência que você tem? Ofereça a Deus. Ofereça a Deus para eles, tal, um estudo bíblico, qualquer coisa. Se eles se negarem, meu irmão, procura bater em outro endereço. Trata com respeito, né? Com amor, um grande respeito. Amor que eu falo é amor ágape. Amor fraternal. Não esse amor devasso, deturpado. Entendeu? Trata com respeito e tal. Mas não tem muito que você possa fazer. Tá certo? A própria Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Quer ajudar, mas não encontra como. Porém, ajuda os humildes. Tá lá em Tiago. Tá ok? Então, não há muita coisa a ser feita. E Tiago 5,3. Vamos lá em Tiago 5,3, que é aqui pertinho. Tiago, capítulo 5, verso 3, diz assim, ó. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O mundo inteiro corre desesperadamente atrás de dinheiro. Tá certo? As pessoas não têm mais tempo nem de conversar uma com as outras. Nos países do primeiro mundo, eu tô falando. Tá? Nos Estados Unidos você tem várias fontes de rendimento, é assim também na Europa, nos países do primeiro mundo. Pessoa na internet, tá vendo bolsa de valores, não tem tempo de gastar 5 minutos com um bom amigo, ouvir as pessoas, não tem tempo. Para quê? Se a gente precisa só do sustento e da vestimenta. A Bíblia fala disso. Bem-aventurado aquele que está feliz com o que tem. Em outra passagem diz o quê? Que aquele que tem o seu sustento e a vestimenta se dê por feliz. Meu irmão, eu morro, vou deixar tudo aí. Eu não levo comigo um pequenino botão de uma camisa. Para quê? Vamos confiar naquilo que o Senhor confia a nós, que é o trabalho, o sustento e assim por diante. Né? Os amigos sabem o que aconteceu com todo mundo que correu atrás aí da Telex Free.
Lembra? Foi uma febre. Era só anunciar os produtos da Telex Free no celular e tal, e você ganhava dinheiro, isso e aquilo, só que o dinheiro ficava bloqueado, você podia sacar só um pedaço de dinheiro. Aí baixou a Polícia Federal e acabou com a festa. Com a pirâmide. Então, a Bíblia já diz, a raiz de todos os males é o dinheiro, no próprio livro de Timóteo. Tá certo? 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá. 2 Pedro fala sobre o assunto também. 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 3 e 4. Diz assim: Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Cadê a promessa da vinda do Senhor Jesus? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, faleceram, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Eles esquecem dos feitos da criação de Deus. Eles esquecem do dilúvio. Esquecem de buscar conhecer a Bíblia. O que Jesus falou? Errais não conhecendo as Escrituras. Errais. E errais de forma grave. Não conhecendo, não buscando conhecer a palavra de Deus. E vamos lá. Agora, Mateus 24. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, novamente, do 5 até o 8, diz assim, ó. Do 5 até o 8 diz assim: Porque virão muitos em meu nome. Virão muitos em nome de Cristo. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que vão enganar muitos? Porque muitos não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de conhecer a respeito de Deus. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, e virão em vários lugares. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o começo das dores. É o começo dos sinais da volta do Senhor Jesus. Tá certo? Qual o último grande sinal que precede o fim? Vamos lá. Esse aí todo mundo conhece, né? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho já atingiu o mundo inteiro. Até mesmo os países que não permitem a Bíblia dentro desse país, que é o caso da Coreia do Norte, alguns países muçulmanos e assim por diante. Né? Nossos queridos irmãos muçulmanos, nossos queridos irmãos pentecostais, nossos queridos irmãos cristãos, nossos queridos irmãos de Israel. Né? Tem alguns países que não permitem a Bíblia dentro deles. Tá certo? E como o caso da Coreia do Norte, você responde com a sua vida. Tá certo? Até nesses países já tem gente pregando o evangelho externo. Lógico que as ocultas, né? Mas tem. E não são poucos, tá? Mas tem. Em razão de tudo isso, o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de nós? O que você acha que Deus mais deseja que você faça hoje na sua vida? E na minha vida? O que Ele mais deseja? Que nós venhamos a nos preparar para o maior dia da história da criação de Deus. É o maior dia da história da criação de Deus. A volta do Senhor Jesus a esta terra. Vai ser o evento mais lindo que nós vamos presenciar. E vai ser o único dia em que Jesus vai permitir toda a sua criação ver Ele como Deus. E nós não vamos morrer. Deus vai nos proteger
da grande glória dele que nós vamos ver. Impressionante, né? O que Deus espera de você e de mim? Para que tudo isso se realize na minha e na sua vida. Hã? Vamos ver? Amós, capítulo 4. Vou ler o verso 13 e depois o verso 2, tá bom? Olha lá. Porque é ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Portanto, assim te farei, ó Israel. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. É o que nós estamos fazendo nesse canal. E propiciando a você e a muitos. Tá ok? Deixa o seu like, se inscreva no canal e um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.